Bom dia, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para comentarmos uma curiosidade bíblica. Bom, hoje nós vamos comentar sobre o reino celestial e a hierarquia dos anjos. Bom, para começar, nós temos que saber que muitos pensam errado. A Bíblia em Gênesis 1 diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. Bom, primeiramente foi criado o céu, não exatamente foi criado no mesmo momento o céu e a terra. Ele poderia muito bem ter formado os dois no mesmo dia, vamos dizer assim. Mas primeiramente Deus criou os seres celestiais, o reino celestial foi criado primeiramente. E esse tempo que foi criado o céu é chamado como dispensação dos anjos, né? Tem um estudo que nos mostra as dispensações. Essa dispensação dos céus é a dispensação dos anjos. Bom, no céu há 10 patentes de anjos. Os anjos têm cada um seu cargo, cada um sua função, todas ordenadas por Deus Todo-Poderoso. Bom, os anjos não é para ser adorados que nem a gente adora a Deus, porque os anjos também é só uma criatura que nem nós. A única diferença é que eles não têm matéria-prima. Apenas Deus falou que haja anjos, creio eu que ele falou isso, e os anjos foram criados. Os anjos não têm sexo, eles são assexuados, eles não se reproduzem. E a população de anjos é milhões e milhões maiores do que a população da Terra. Isso a gente pode ver que quando o gadareno foi expulso, Jesus expulsou o demônio do gadareno, ele falou que era legião. E uma legião de anjos é 6.100 anjos. Então, aquele gadareno possuía 6.000 demônios. 6.000 demônios possuía aquele gadareno. Então, a população de anjos a gente aprende que é muito maior que a das pessoas da terra, dos seres humanos. Bom, o céu tem 3 partes, irmão. O primeiro céu é a atmosfera. O segundo céu é o espaço, onde fica o sol, as estrelas, as galáxias. E o terceiro céu, onde que fica o reino celestial e seus anjos. Claro que os anjos ele tem livre acesso à terra e ao céu. Eles ficam indo e voltando assim da medida que lhe é ordenado. Bom, eu vou falar aqui qual a dispensação dos anjos na sua hierarquia, na ordem cronológica. Nós sabemos que quanto mais perto do trono de Deus, mais poderoso é os anjos. Então nós vamos falar as 10 denominações. Que a primeira é querubins, serafins. A segunda, querubins. A terceira, tronos. A quarta, dominações. A quinta, potência. A sexta, virtudes. A sétima, principados. A oitava, arcanjos. A nona, anjos, e a 10ª, gênios da humanidade. Dessas 10 patentes aqui, eu quero destacar os serafins, os querubins, os arcanjos e os gênios da humanidade. Por que os serafins? Serafins é aquele anjo que fica louvando ao Senhor. A função do serafim é guardar as coisas celestiais, ele guarda o trono, ele guarda o trono e adorar ao Senhor ao tempo todo. Serafins é aquele anjo que a gente pode ver no livro de Apocalipse, que diz que ele fica santo, 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 santo é o Senhor, Rei da Glória,
Ele faz isso incansavelmente a todo momento. O querubim, a gente vai destacar que quem era um querubim ungido era Lúcifer. Lúcifer era o mais bonito, mais belo. Ele tinha livre acesso ao trono de Deus, mas se rebelou contra Deus, e isso foi expulso. O arcanjo, a gente temos que destacar o arcanjo Gabriel e o arcanjo Miguel. É o arcanjo, o anjo mensageiro, que é Gabriel, que nós destacamos quando ele veio dar notícia para Maria que ela teria um filho, que era o nosso Senhor Jesus Cristo. E Miguel, que foi o que derrotou o Satanás, foi o que expulsou Satanás da glória. Como eu disse, anjos não é para ser adorado, não. Eles são criaturas que nem nós. Quando eu era pequeno, quando eu não conhecia a palavra corretamente, quando eu era pequeno, eu era ensinado que antes de dormir eu tinha que fazer a oração pro anjo da guarda, né? Anjinho da guarda, meu fiel amiguinho, me guarde sempre um bom caminho. Não é que ele não escute a nossa oração, mas ele não tem força, ele tem, mano. Anjos são muito poderosos. Anjos são muito poderosos. Se eu não me engano, um anjo acabou com 16 mil homens. Se eu não me engano, eu não tenho certeza se foi essa quantidade de homens, mas com um assopro, um anjo acabou com 16 mil homens. Não é correto, ele não pode escutar nossas orações, ele não pode acatar para nos cuidar, a não ser que venha a ordem do lado do trono celestial. O anjo da guarda, que é denominado como os gênios da humanidade. Os gênios da humanidade. A função deles é guardar a cada um. É o nosso anjo da guarda. Não tem nada a ver com o Espírito Santo. Tem gente que confunde o gênio da humanidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo, Deus nos deu. Ele nos deixou como selo de cristão. Nos deu o Espírito Santo para sempre, irmão, até a volta dele. Anjo da guarda não, ele vem e volta. Ele pode muitas vezes nos ajudar nos momentos difíceis, mas ele só acampam. A palavra diz que ele acampa ao nosso redor. Acampar quer dizer que eles não é para sempre. Não é para sempre. A gente pode também entristecer o anjo da guarda, assim como também entristecemos o Espírito Santo. Bom, vou falar aqui de alguns, a função dos serafins. São os mais velhos e mais próximos de Deus. A sua função é adorar, louvar a Santíssima Trindade. Ao tempo todo eles louvam, dizendo: Santo, Santo é o Senhor da glória. São criaturas que possuem asas, 6 asas, e são rodeados de fogo. O querubim, eles recebem os raios da divina sabedoria de Deus, são responsáveis pela ordenação do caos universal. Sua função é reger a justiça divina e a adoração a Deus. E pode assumir formas de seres. Bom, essa forma de seres a gente pode ver em Ezequiel 1:10, né? Na visão que ele teve de 4 seres celestiais, que tinham 4 faces, que eu já falei dessas 4 faces, que tinham a forma de animais, que tinham olhos na frente e atrás e tinham 6 asas. Então, como eles podem assumir seres, esse era o querubim. Então, vou falar aqui, já que nós estamos aqui, vamos falar de toda a qualidade de anjo por anjo. Os tronos, ele recebe a essência pura e zela pelo trono de Deus. Eles recebem de Deus a ordem para comunicar aos outros anjos. São bonitos e levam em suas mãos instrumentos musicais e harpas e trombetas. Bom, a função desses anjos, tronos, é de
organizar o céu. Eles são dispenseiros de Deus, ele que dá ordem aos outros anjos. Dominações. São considerados de qualidade dominante, fazem cumprir a vontade do Senhor. Eles trazem nos símbolos o cedro e a espada, representam a autoridade divina. Então, o anjo de dominações, da patente dominações, ele representa a autoridade de Deus e o poder divino. Potências. São responsáveis pela ordem dos 4 elementos, da água, da terra, do fogo e do ar. Eles trazem como símbolo a espada flamejante. Então, eles são responsáveis pelos 4 elementos da terra. Virtudes. São representados pelo reino mineral e pelas leis que regem a criação. É o que rege a medicina de Deus. Leva em sua mão o cajado e o bastão. Bom, esses anjos, eles é o que rege o milagre de Deus. Como, por exemplo, quando eu já vi uma senhora que era paralítica e simplesmente ela no seu sono, ela despertou com um sonho, despertou dizendo que um anjo mandou ela caminhar. E simplesmente ela caminhou, saiu andando sendo paralítica. E esse anjo que deu essa ordem para ela, que opera esse milagre de Deus, o milagre é de Deus, mas o anjo, muitas das vezes, que traz. O Senhor é tão poderoso, sabe por que é os anjos que trazem? O Senhor é tão poderoso, irmãos. O Senhor é tão poderoso que muitas das vezes ele não precisa levantar do seu trono. Como, por exemplo, para expulsar Satanás do céu. O Senhor é tão poderoso, Satanás achou que ia ser maior que ele, o querubim ungido, que se levantou seu calcanhar e que expôs o seu trono acima do trono de Deus. Deus é tão poderoso, que ele não se levantou do seu trono. Ele simplesmente mandou o arcanjo Miguel, que foi lá e derrotou, que era o chefe da sua guarda. E Satanás ficou tão indignado com isso, porque o arcanjo Miguel, ele é da patente abaixo que ele era. Pela hierarquia dos céus, o querubim era para ser muito mais poderoso, mas Miguel foi lá e derrotou. Por quê? Porque Satanás saiu da presença de Deus, querendo ser maior que ele, se rebelando. Então acredito que o seu poder, não que ele não tenha mais poder, ele tem o seu poder, tem muita, a gente não podemos subestimar ele, porque ele ainda é um ser celestial. Por mais que ele seja expulso do céu, mais que ele seja Satanás, ele é um ser celestial. Mas ele não tem mais o poder suficiente para derrotar o ser celestial. Principados. Desculpa. Principados. São protetores da comunidade responsável pelos reinos. Cada país, cada município, cada bairro, cada igreja, cada um tem seu vigilante. Tem conhecido como o cedro e a cruz que traz em sua mão. Bom, como que eu posso explicar dos principados? Bom, o principado, irmão, ele age por regiões. Um exemplo que eu dou. Vou dar um exemplo para ser mais fácil para explicar para vocês entenderem. Vou dar um principados de demônios, como é que eles agem. Há uma certa região, por exemplo, lá na Cracolândia, o principado, o anjo demoníaco que atinge lá é o anjo da droga, o anjo dos vícios. Por isso que na Cracolândia é muito o consumo de drogas. Um exemplo, no Morro do Rio de Janeiro, lá, por exemplo, é o anjo o principado que faz as pessoas roubarem, se tornar de facção. Então, por isso que lá tem muitos facção, entendeu? É por regiões. Assim também os anjos celestiais.
opera em cada região, o principado da região celestial. Tem o principado da Cracolândia lá, vai o principado dos céus para tentar exterminar o anjo, principado demoníaco, entendeu? O arcanjo é o líder entre os anjos. Deus confia neles missões extraordinárias. O mais famoso deles é Gabriel e Miguel. Miguel significa quem é como Deus. Arcanjo leva em sua mão espada e escudo. Bom, o arcanjo mais famoso é Miguel e Gabriel. Como eu disse, Miguel, o nome dele, eu creio eu que foi dado quando Satanás se rebelou contra Cristo, porque o próprio nome dele, Miguel, quer dizer quem é como Deus. Como Satanás quis ser semelhante a Deus, Deus Todo-Poderoso simplesmente deu uma ordem a Miguel, que é quem é contra Deus. É tremendo isso, né? Como as coisas se ligam e interligam na palavra de Deus. Historiadores e estudiosos dizem que muitos, eu não acredito nisso, mas muitos historiadores e entendidos das escrituras dizem que Miguel foi criado somente para destruir Satanás, que ele foi, assim que Satanás se levantou contra Deus, Deus criou Miguel. Ele não precisou sair do seu trono para guerrear contra Satanás. Para te ver como Satanás estava iludido, enganado, né? Se perdeu lá na caminhada, como diz os gaúchos. Se perdeu na caminhada e se achou que poderia ser maior que Deus. Mas eu não acredito nisso. Eu acredito que o arcanjo Miguel e Gabriel foi feito juntamente com todos os outros anjos. Miguel também a gente temos que destacar numa passagem bíblica importante, que é em Daniel, o qual a oração de Daniel não subia aos céus, porque lá é dito, o príncipe da Pérsia impedia a oração chegar aos céus. Aí o Senhor, como viu isso, ele ordenou que Miguel fosse lá pelear, fosse guerrear com o príncipe da Pérsia, que era um demônio que impedia das orações subir aos céus. Impediu. Aí o Miguel veio, derrotou o príncipe da Pérsia e a oração de Daniel chegou ao trono. Os anjos, encarregados de orientar e influenciar os homens no caminho de vida, são responsáveis pelo desenvolvimento espiritual e não existe forma específica para tomar, pode tomar qualquer um. Então esse é um dos nossos anjos da guarda, né? Ele é responsável de cuidar da nossa vida espiritual. Ele que vai lá e dá aquela coisa, junto com o Espírito Santo. Às vezes tu não quer orar, ele vai lá e dá aquela cutucadinha em você. Não, vai lá orar. Vai lá na igreja, vai lá. Ele, junto com o Espírito Santo, ele nos auxilia nisso. E gênios da humanidade, por fim, são considerados uma divindade karmática. Sua missão é guardar a humanidade e estudar a característica de cada vida. São os anjos da guarda, como eu disse, os gênios da humanidade também são anjos da guarda. Então essa foi o estudo sobre os seres, o reino celestial e as patentes dos anjos, as hierarquias dos anjos. Espero que vocês gostem, se inscreva no canal. Faço tudo com simplicidade, não tenho nenhum aparelho de última geração para fazer os vídeos. Estou fazendo aqui tudo na simplicidade para que alcance a palavra de Deus, se espalhe, e o conhecimento também. Não tenho interesse em ficar famoso, porque tenho no meu coração João 3,30 que diz que importa que o Senhor cresça e eu diminuo. Graça e paz a todos, em nome de Jesus.